Muito bom dia, saudações, irmãos da congregação Herança de Jesus. E todos aqueles que se juntam de diferentes partes do mundo, que também estão nos assistindo neste serviço desta manhã. Quero desejar-lhes um feliz dia, ou felicidades ou boas festas. Por que eu digo isso? Porque estamos na festa dos tabernáculos e muitos de vocês talvez não saibam, mas aqui em Israel cada feriado é celebrado e dizemos Felizes Festas. Chag Sameach. Então, dessa maneira, iniciamos o serviço de hoje, desejando-lhes uma feliz festa, e vamos entender um pouco sobre esta celebração. Do que se trata? O que é isso do tabernáculo? Se nós, por exemplo, hoje em dia, se eu, por exemplo, tenho que sair lá fora e tenho que perguntar às pessoas sobre o que é tabernáculo, possivelmente eles vão me dizer: Ok, tabernáculos! É uma das festividades que uma vez por ano nós fazemos cabanas. Seu cote é chamado de assemos cabanas e as cobrimos com palha ou com palmas. E fazemos desenhos onde as crianças podem brincar, podem decorar e podem fazer todo esse tipo de coisas. Se me disserem que isso é tabernáculos e eu perguntar se realmente é, então vamos ver o que mais podemos concluir. Conte-me algo mais sobre o que são tabernáculos. E talvez eles possam me aprofundar um pouco mais. E eles vão dizer, ok, são 7 dias em que, como família, saímos e nos colocamos lá dentro, e brincamos, jantamos, almoçamos, alguns até dormem lá dentro. Tentam ter uma experiência durante 7 dias dentro daquele lugar. Mas se eu perguntar um pouco mais, vamos lá, mas me diga mais profundamente, do que se trata isso? Talvez ele vai me dizer que eles fazem isso, e eu pergunto por que fazem o que fazem. Talvez eles digam que nós fazemos isso porque lembramos durante 7 dias, conforme o livro de Levíticos, capítulo 23, verso 33 em diante, que o Senhor nos enviou para lembrar. Uma vez por ano, durante 7 dias, que deveríamos estar em cabanas. O que ele fez durante o deserto, com o povo que protegeu de dia e de noite, e de todo tipo de perigo que havia ao redor deles. Então, em resumo, a festa dos tabernáculos é hoje em dia o entendimento geral no Estado de Israel. Vocês saem e vão se deparar com um monte de cabanas. Então, o entendimento geral sobre este tipo de cabanas é que durante 7 dias. Em resumo, lembra-se que Deus protegeu o povo no deserto e Ele sempre os protegeu dia e noite. E o que precisa ser feito hoje é sair do conforto em que estamos uma vez por ano e em 7 dias. Colocar-se para lembrar o que era a vivência no deserto e, dessa maneira, tentar voltar a ser humildes. Tentar lembrar sempre de onde saímos. Tentar lembrar o que éramos enquanto estávamos em um período de deserto. Ou seja, isso é o que especificamente se celebra no período atual em que nos encontramos em Israel. Mas nem sempre foi assim, nem sempre foi comemorado dessa maneira. Houve diferentes épocas em Israel que esta festividade sofreu diferentes alterações e diferentes processos ao longo dos anos. Hoje em dia, o denominador comum é isso que acabei de dizer. Mas se nós vamos para a Bíblia, o que a Bíblia nos diz sobre a festa dos tabernáculos? Primeiramente, se temos que ir, vamos ao livro de Deuteronômio. Anote isso, capítulo 16, verso 16. Lá vamos encontrar que o Senhor diz que tabernáculos é uma das 3 festas que o povo de Israel tinha que subir anualmente para a cidade de Jerusalém. E prestem atenção que eu disse o povo de Israel, porque às vezes muitíssimas pessoas utilizam o termo. O povo judeu tinha que subir a Jerusalém uma vez por ano. Mas isso foi em um período de tempo antes de que o povo judeu, que tinha que vir, era o povo de Israel. Por que o Senhor, a quem ele deu essa festividade? Alguns afirmam que essa festividade é dos judeus, mas foi o Senhor quem a concedeu ao povo de Israel. Quem era o povo de Israel? As 12 tribos, os filhos de Jacó, que mais tarde se transformariam no reino de Israel. Aquele que Davi era o rei, aquele que ele estava reinando. Ou seja, esse era o reinado de Israel,
Esses eram os filhos de Israel. E a eles foram convocadas este tipo de festividades. O Senhor entregou a eles este tipo de festas. Mas lembrem-se que houve um período na história em que a festividade sofreu diferentes alterações. Houve um período na história em que o povo, por exemplo, norte, quando o rei Salomão morre, o povo se divide em dois. E então havia o setor norte, que foi conquistado pelos assírios, e o setor sul, que foi conquistado pelos babilônios. Isso é muito interessante para nós entendermos, porque, a partir daí, muitas coisas vão começar a mudar no que nós entendemos. O conceito das Escrituras na atualidade. Mas, quando o povo retorna, aquele que havia sido expulso pela região da Babilônia, quando retorna, começam a tentar praticar as festividades de seus antepassados. Lembrem-se que por quase 70 anos, Jeremias nos diz que o povo, aquele que havia estado no exílio, possivelmente não celebrou as festividades conforme eram feitas no período em que o templo estava em Jerusalém. Porque lembre-se disso, quando o primeiro templo é erguido em Jerusalém, o que o rei Salomão faz é dedicar o templo. Nos dias de Tabernáculos, ou seja, Tabernáculos foi o período da dedicação do templo de Jerusalém. Se formos para as Escrituras, no livro de Levíticos, capítulo 23, vamos encontrar. Como eu disse em Deuteronômio, que Tabernáculos é uma das 3 festas que se tinha que subir a Jerusalém. Mas não é a única das festividades que Deus havia dado. Ou seja, não são as únicas 3, o Senhor havia dado outras. E Jesus, o Messias, ele tem a capacidade, ou seja, ele é quem completa, em resumo, as festividades. Ele é quem dá o sentido às festividades. Por exemplo, preste atenção nisso. O livro de Levíticos nos fala sobre a festa da Páscoa. Ou seja, existem 7 festas que são solenes. Páscoa é uma delas. O que aconteceu na Páscoa? O Senhor morre na época da Páscoa. Depois temos a festa dos pães sem fermento. O que acontece na festa dos pães sem fermento? O Senhor é sepultado na festa dos pães sem fermento? Depois temos a festa das primícias. O que acontece nas primícias? O Senhor ressuscita. Depois temos a festa de Pentecostes, a segunda festa importante, que era a que tinha que subir, a festa de Pentecostes. O que acontecia em Pentecostes? O Espírito Santo vem pela primeira vez, depois vem a época das festas de outono. Ficaríamos com mais 3 festividades. Quais são essas 3 festividades? O Dia das Trombetas, o que é conhecido como o Ano Novo hoje em dia, mas que na verdade a festa bíblica é o Dia das Trombetas. O que é conhecido como o Dia do Julgamento. O Dia da Expiação, Jesus cumpre o Dia da Expiação, quando ele entra uma vez e para sempre e nos liberta dos pecados de maneira eterna. E a última, que encerra o ciclo de festividades, é Tabernáculos. Agora, Tabernáculos é muito importante, porque nós em Tabernáculos vamos ver que o Senhor, durante o período em que ele esteve em Jerusalém, quando ele estava fisicamente caminhando aqui, ele falou e ele selou, e ele fez aquele povo entender que, na realidade, a festa dos tabernáculos e os elementos que eles estavam utilizando naquele período se cumpriram nele. Jesus era quem cumpria a festividade dos tabernáculos, mas que finalmente se vai cumprir no período futuro. Ou seja, esta é uma das festas que também vai ser celebrada no período futuro. No livro de Zacarias, capítulo 14, verso 16, nos diz que o Senhor, quando ele estiver no período do milênio, quando estiver reinando na cidade de Jerusalém, nos diz que aquela nação que não subir a Jerusalém para adorar, não cairá chuva, mas por todo o resto do ano, até que talvez no próximo ano retorne. Então, vai chover, mas enquanto não vier, será uma nação que não receberá chuva. O que era a chuva? Falaremos sobre isso mais tarde. Mas também a festa dos tabernáculos, mencionada no livro de Levíticos, nos diz que o primeiro dia era um dia santificado, ou seja, era um Shabat, e o último dia, nos diz o 8º dia, também era um dia de festividade. O que era este 8º dia? É o que se conhece como Hoshana Rabbah. Hoje em dia, o que se celebra aqui, em todo o território de Israel e na comunidade judaica, é chamado de Simchat Torah. O que é Simchat Torah? É o encerramento da leitura do Pentateuco, ou seja, o ciclo de leitura é concluído.
Aí terminou a leitura da lei, do que o Senhor havia entregado a Moisés. No dia seguinte, quando o sol nasce e as Escrituras são lidas pela primeira vez, o que acontece? Se tudo se encerra, o que ocorre no novo amanhecer? Então começamos do início, começamos do zero. O que viria? Gênesis capítulo 1, verso 1, diz que no início Deus criou os céus e a terra. Ou seja, um novo começo, tudo começa de novo. O ciclo se fechou em tabernáculos e tudo começa novamente. O que vai acontecer conosco no futuro? A Bíblia nos diz que haverá um novo céu e uma nova terra, quando o Senhor cumprir completamente. E diz, e haverá um novo céu e haverá uma nova terra. Vejam, tabernáculo. É a que fecha o ciclo das festividades do Senhor, ou seja, o Senhor no tempo futuro. Ele está pensando, obviamente, em utilizar esta festa e vai nos ensinar algo bem interessante. Mas quando Jesus estava na terra, quando ele estava na cidade de Jerusalém, era muito importante o que estava acontecendo naquele momento. Porque, lembrem-se, quando eles voltaram, começaram a tentar trabalhar em unidade o povo, e não estavam muito unidos. Havia muita separação, havia muita divisão em tudo aquilo. Então, o que tinha acontecido era que estavam o fariseu, saduceu e uma lista de alguns grupos mais. Mas havia a linhagem sacerdotal, O que eles faziam? Estavam encarregados do templo. Era o segundo templo de Herodes. E uma vez a cada 7 dias, uma vez por ano, durante 7 dias que se celebrava a festa dos tabernáculos. O que o sumo sacerdote tinha que fazer era realizar a festividade da elevação da água. Não sei se você já ouviu falar sobre a elevação da água. Era algo que se fazia na época do segundo templo, quando Jesus esteve aqui, sobre a face da terra. Ou seja, ele viu com seus próprios olhos o que estava acontecendo com o tema da elevação da água. E não apenas viu, mas ele também iria agir e ele iria dar palavras sobre esse tema do que eles estavam fazendo. Reparem, porque isso é muito interessante. E vamos prestar atenção a essa parte. Acontece que havia 2 sacerdotes. Um deles tinha que sair do Monte Moriá, onde estava o templo. Descer para o tanque de Siloé. Eram aproximadamente 500 metros. Chegavam ao tanque de Siloé. Pegava com uma jarra, colocava água e começava a subir novamente em direção ao templo, e ele dançava e se alegrava. Ele, lembrem-se, não estava sozinho, mas havia muitas pessoas ao redor dele. Por quê? Porque era uma das festas em que o povo de Israel tinha que subir a Jerusalém. Lembro-me de algo neste momento, porque disse que o povo de Israel tinha que subir a Jerusalém. E lembrem-se que eu disse o povo de Israel. Quer dizer, não estou falando do povo judeu. Aqui estou voltando um pouco atrás, porque acho importante que eu pare neste ponto. Porque há tanta confusão hoje em dia, e o tema da confusão, isso gera confusão em muitas pessoas. Quer dizer, o Senhor deu esta festividade ao povo de Israel, e muitos dizem que esta é uma festividade do povo judeu, mas é do povo de Israel. E o que estou querendo dizer com isso? Sim, está bem. O povo judeu também pertence ao povo de Israel, mas não somente. Lembrem-se que havia 12 tribos. O Senhor a tinha dado às 12 tribos de Israel. Ou seja, não é algo exclusivo desta festividade apenas do povo judeu. Há alguém que é enxertado, aqueles que são os gentios que aceitaram Jesus como seu Salvador e que foram enxertados na oliveira natural. Que é Israel? E são adotados e são filhos, e, consequentemente, o que são? São os adotados de Israel que devem celebrar essa festividade. Os filhos de Israel. Agora, se você que está do outro lado da tela diz, eu não sou judeu, essa festividade não é para mim. Não está errado. Essa festividade é para você também, porque você é filho de Israel. Por adoção, ou seja, você foi adotado, você não substituiu. Preste atenção nisso, você não substituiu, mas você foi adotado. E juntos estão celebrando como um em Jesus a festividade dos tabernáculos. Que parte dela se cumpre em Jesus durante o período que ele esteve caminhando, e parte dela vai se cumprir no tempo vindouro. Então, voltando aqui, já saí disso, preste atenção nisso, já saí, agora estou voltando novamente a isso que estava. Então havia 2 sacerdotes. Aquele que estava vindo,
Lembrem-se, havia muita gente, porque era uma das festas que o povo tinha que subir para celebrar. E quando ele estava chegando, encontrava-se com o outro sacerdote, que o outro sacerdote tinha a outra jarra, e a outra jarra era a do vinho, então tinha uma jarra vinho, outra jarra tinha água. E então aí começa o que é a celebração da elevação da água. Havia outro elemento fundamental que era colocado em colunas, e nessas colunas colocava-se óleo, acendia-se a iluminação, e diz que havia em toda Jerusalém. Era uma grande iluminação do templo, que se estendia para o resto da cidade e que a cidade se iluminava, que toda a cidade de Jerusalém era muito iluminada. Então temos 3 elementos, temos a luz nesta festividade. A luz, temos o vinho e temos a água. Agora, vocês não acham que o Senhor está tentando nos dizer algo aqui? Porque, primeiramente, nós sabemos que Jesus é a luz. Jesus, por meio do sangue, está nos representando no vinho. E ele mesmo disse que ele é a água da vida eterna. Então temos 3 elementos que estão acontecendo diante de seus olhos enquanto ele estava lá. Por que digo diante de seus olhos? Porque ele estava vindo. E diz que quando eram os dias das festas, ele chegava um pouco mais tarde, mas no meio da festa, ou seja, no meio da semana, ele começa a ensinar na cidade de Jerusalém. Mas notem que ele fará algo crucial no último dia, nesta festividade da aliviação da água. O que eles estavam fazendo era derramar a água, derramar o vinho, e tinha que esvaziar exatamente ao mesmo tempo. Quando as jarras esvaziavam simultaneamente, no dia seguinte o processo se repetia, durante 7 dias consecutivos. No 8º dia tinha que esperar. O que eles estavam fazendo? Era importante na cultura daquela época que o povo tinha que abençoar ou orar para ter um ano de bênção. Eles eram um grupo, um povo de agricultura, um povo que lidava muito, trabalhava muito com a terra. Então eles precisavam que sua terra fosse fértil, precisavam que o trigo crescesse, precisavam que aquele trigo fosse usado para moer, que finalmente pudesse ser comido. Pão, outro elemento. Jesus nasce na casa do pão, ele nasce em Belém, ele é o pão da vida eterna. Então eles precisavam estar em uma data-chave. Todos esses elementos estavam visíveis e precisavam sair, sendo a água um dos mais importantes. Então, o que eles estavam fazendo? Com a libação da água, eles estavam dizendo que vamos pegar o pouco que temos. Era um período de deserto, por muitos meses não estava chovendo. Então pegavam o pouco que tinham, o libavam, ou seja, o derramavam. Ficavam sem essa água, confiando que teriam um ano de bênção. Ou seja, eles faziam um exercício semelhante a isto. Eles pegavam a pouca água que tinham, fechavam seus olhos e eles estavam vendo em fé. Um ano de muita água e bênçãos. Ao abrir os olhos, encontravam-se com que havia deserto, que não tinham nada mais que um pequeno tanque chamado Siloé. Agora era muito importante, porque Jesus, na verdade, ele vai fazer algo naquele dia. Tenham esse entendimento. Eles estavam em um período desértico, com pouca água, mas em um ato profético, eles estavam desejando ter um ano de bênção, eles estavam desejando ter um ano de chuva. Por isso é que nos diz no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 16, aquela nação que não subir a Jerusalém para adorar, então não vai cair chuva sobre ela. E preste atenção aqui, aquela nação quer dizer, era somente para o povo judeu. Volto a afirmar novamente que isso é para todas as nações da terra, e aqueles que não subirem para adorar em Jerusalém. Quem não adorar o Senhor em Jerusalém ficará sem chuva. Ou seja, a chuva, a água, representava a bênção, representava um ano de bênção. Veja o que o Senhor vai fazer no livro de João, capítulo 7, versículo 37. Ele nos diz o seguinte, vou ser rápido e vou ler aqui. Diz assim, no último dia do festival, em outra versão diz, no último dia da grande festa, o último dia da festa mais importante. Jesus se levantou e gritou para a multidão. Preste atenção no que ele disse. Todo aquele que tiver sede pode vir a mim. Todo aquele que acreditar em mim pode vir e beber. Pois as Escrituras declaram, do seu coração fluirão rios de água viva. Ou seja, o que o Senhor estava fazendo era no momento do Ziana Arrabá, ou seja, o dia em que o povo estava dizendo, Senhor,
salve-nos. Nós já fizemos isso, já fizemos o que nos cabia, já fizemos a elevação, já entregamos o pouco que tínhamos. Lembrem-se que tabernáculos era uma festividade onde eles tinham que trazer ao templo o que o Senhor lhes havia dado. O livro de Deuteronômio nos diz que o Senhor lhes havia dado naquele ano o suficiente. Não precisavam trazer coisas extravagantes ou gigantes, mas o que haviam recebido da parte do Senhor. E como poderiam? Eles não precisavam se meter em problemas, nem em dívidas, nem nada. Como poderiam trazer ao Senhor uma oferta? Então, para eles era: nós estamos trazendo o que temos, não há mais. A pouca água que nos resta é o que nós trazemos e confiamos que temos um ano de bênção. E assim foi que o Senhor se levantou no 8º dia, no Olana Rabá, no dia em que todos diziam Hosana e que tinham que esperar que caísse uma gota de chuva sobre a cidade de Jerusalém. O Senhor se levanta e diz a toda a grande multidão: aquele que tem sede de mim, beba. Eu sou a água da vida eterna, e aquele que de mim bebe nunca terá sede. Porque do seu interior correrão rios de água viva. Se você não entendeu até este momento, quando lia esta parte das Escrituras, o que estava acontecendo? Por quê? Disse Jesus. O que ele estava dizendo era exatamente porque naquela época estava a festividade da aliviação da água. E era bem interessante, porque Jesus estava cumprindo e estava dizendo de maneira pública que ele era o significado da festividade, que ele era a bênção, que ele é uma bênção ininterrupta. De seu interior fluirão rios de água viva. É ininterrupto. Não apenas uma vez por ano era necessário orar para ter bênção, mas ele já os havia abençoado, que suas vidas já haviam sido abençoadas. Por ser ele o lugar de fluxo de água, ou seja, por ser ele quem estava alimentando a água. E lembrem que havia 2 elementos, havia 2 jarras, estava uma com água e estava a outra com vinho. Reparem no que o Senhor, como vai terminar de fechar este ciclo da elevação da água, que até hoje há um pequeno grupo que faz práticas. E quando o 3º templo for erguido, eles não vão querer voltar a elevar a água? O que já não vai ser relevante, porque o Senhor já terminou de cumprir. Observem o que ele faz em Lucas, capítulo 19, versículo 34. O Senhor nos diz o seguinte: bem, não é o Senhor que nos diz. O que está sendo dito aqui é o relato de João. Observem o que o evangelista diz aqui. Contudo, um soldado perfurou-lhe o lado com uma lança e sangue saiu imediatamente. O que o sangue representava? O vinho, aquele da libação do vinho, era representado o sangue em Jesus. E o que mais? Saiu? Diz a Bíblia. E saiu água. Estavam fazendo? Vamos ver se vocês entenderam do outro lado. Água e vinho, o que sai do Senhor? Água e sangue, que o sangue representa? Ou o que o vinho representa o sangue? Ou seja, em tabernáculos o Senhor, o que ele está nos dizendo é que ele é o ciclo, ele é o fechamento do ciclo. Ele é em quem tudo começa novamente. Nele está o início, nele está a bênção. Nele, tudo ficou para trás. O que é tabernáculo? É uma festa de alegria. É uma festa onde temos que celebrar. Por quê? Porque os pecados foram pendurados, foram cobertos, o preço já foi pago por isso. E nós, a única coisa que nos resta é ter uma vida abençoada nele, em Jesus, até que ele retorne novamente. Ele é nosso refúgio, ele é nosso açúcar, ele é nosso tabernáculo. O livro do Apocalipse nos diz que ele se tornou o tabernáculo eterno. Também nos é dito que ele veio e tabernaculou em nós. Ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o próprio Senhor Jesus é nosso. Qual refúgio é nosso? Qual tabernáculo? Agora, se ele é o nosso tabernáculo e ele habitou em nós, quem somos nós? Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Ou seja, por consequência, nós também somos o tabernáculo. Nós representamos que toda vez que saímos e nos sentamos 7 dias nesse açúcar feito à mão temporário, ou seja, por um período de tempo, apenas por 7 dias, o que fazemos é lembrar a bonança do Senhor no passado. Que quando estávamos no meio do deserto, quando nosso povo estava no meio do deserto,
Não faltou pão, não faltou água, não faltou absolutamente nada. Ele era quem provia. E talvez você, hoje, amigo ou amiga, que está do outro lado da tela, sinta que está em um período deserto. Todos sentimos que estamos em um período desértico. Com tudo isso que nos aconteceu, estamos em um período desértico. Mas não se preocupe, porque Ele é fiel e Ele sempre nos lembra que Ele já nos abençoou. Ele já nos fez abençoados. Ele já te fez abençoada. Ele já te fez abençoado e te dará bênção até que transborde. Nele está a bênção. Ele é o cumprimento da alívio da água. Ou seja, somente nele temos nosso refúgio. Ele é nosso açúcar. Então, se você vai celebrar seu tabernáculo e vai fazer um açúcar, este açúcar é temporário. Lembre-se disso quando você estiver lá, com seus filhos, com sua família, com seu povo. Lembre-se do que o Senhor fez, não apenas com o povo no passado, mas do que o Senhor está fazendo com você hoje. Eu quero agora participar junto com vocês, porque é muito importante o que acabamos de aprender. E nós estávamos falando sobre o vinho, sobre o sangue. Estávamos falando. Em um momento, comentei sobre a água, o trigo e o pão. O pão, o corpo do Senhor Jesus. Então eu quero que participemos nesta manhã. Antes de encerrar este tempo do nosso serviço, vamos participar do pão e do vinho. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele é quem dá sentido a cada festividade. E nele nós vamos lembrar que Ele vai retornar. Tabernáculos é uma festividade que nos lembra que Ele vai retornar, e Ele vai retornar aqui. A 1 hora de onde eu estou agora, a cidade de Jerusalém, e Ele vai estar por 1000 anos. Então lembre-se que no livro de Coríntios, capítulo 15, Paulo é quem diz que na noite em que o Senhor Jesus pegou o seu pedaço de pão, diz a noite em que o Senhor Jesus foi levado. Ele pegou o pão e o partiu e agradeceu, e disse: todas as vezes que comerem deste pão, façam isso em memória de mim. E da mesma forma, a Escritura nos diz que ele também pegou a taça de vinho, e quando ele também estava compartilhando quando a passava, diz: toda vez que vocês beberem desta taça, devem lembrar que este é o meu sangue, e até que ele retorne, ou seja, o sangue do pacto, e farão isso todas as vezes, até que ele retorne. E nós só temos a dizer: venha, Senhor Jesus. Nossa esperança está nele, que ele vai retornar. Agradecemos a Ti, Pai, por este tempo, oportunidade e privilégio que nos concedes, Senhor, de entender que Tu cumpres e Tu dás o propósito e Tu completas as festividades. Senhor, agradecemos por este entendimento e agradecemos pelo que Tu realmente fazes em cada um de nós. Senhor, Pai, agradecemos, Senhor, pelo corpo que foi partido e que por meio dele, Senhor, nos deste vida eterna. E agradecemos pelo sangue derramado, que por meio dela, Senhor, também nos libertaste, Senhor, do pecado, da escravidão. E entendemos, Senhor, que há bênção em Ti. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Vocês podem participar aí onde estão. Primeiro do plano de ação de melhoria. E agora participemos do cálice. Motivo de alegria. A festa dos tabernáculos é motivo de alegria, é motivo de celebração. O que está feito, está feito. O Senhor cumpriu o que tinha que ter cumprido e só nos resta aguardar por sua segunda vinda. Ele vai vir e Ele está às portas e dizemos: sim, Senhor, venha. Quero abençoá-los. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor coloque em ti misericórdia e que te dê paz. Que a paz do Senhor Jesus, que a relação com o Espírito Santo e que a cobertura de Deus esteja contigo, com vocês, com cada um de nós.
todos os dias. Que tenham um excelente fim de semana, que tenham um excelente início de semana e que o Senhor esteja com vocês. Vamos encerrar este serviço com um tempo de adoração. E daqui eu os saúdo e nos vemos no próximo sábado. Bênçãos de Israel.